A aula do professor Alan novamente aí. Boa noite, beleza? Muito obrigado. Vinícius, hoje a gente vai estar desenvolvendo as nossas atividades, situação de aprendizagem. Depois você pega aí a sua caneta aí, o lápis, tá? Ou o celular aí para tirar a fotinha ou fazer uma gravação. Mas essa aula aqui também vai ficar gravada no aba, tá? Mas se você puder pegar seu celular aí depois, tá? Certinho, beleza. Vou aguardar alguns minutinhos para estar iniciando a atividade, tá bom? Certinho, ok.
Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite. Pessoal, boa noite. Sem mais demora, não bora iniciar aí a nossa atividade. Nós temos bastante informação para estar passando hoje. Novamente, pega aí o seu caderno, sua caneta, seu celular, e essa aula também vai ficar gravada caso você queira rever ela novamente, tá bom? Certo? E vai estar disponível no AVA. Bem, pessoal, aqui na nossa atividade, nós temos aqui, eu vou diminuir, tá? E aí, qualquer coisa, você pode deixar o microfone aberto e fazer pergunta, tá bom? Então, aqui na nossa atividade, nós estamos aqui com a nossa aula aí, dia 23/8. E aí, nós temos mais essa quantidade de aula aqui, ok? Certinho. E aí, no caso, nós temos a nossa situação de aprendizagem. Vai clicar aqui, ó. Nossa situação de aprendizagem, ó. Certo? Nessa situação de aprendizagem aqui, ó, nós temos aí, eu envio, 15 pessoas já enviaram, falta 3 aqui ainda, ó. Então, lembrando aí, eu vou dar uma revisão novamente da primeira atividade e já vou para a segunda atividade. Que aí, no caso, a gente tem aqui, ó, a que nós chamamos de SAP 1, né? E SAP 2, que é atividade 1 e atividade 2, certo? Então, hoje eu vou estar falando sobre as duas atividades. Novamente aqui, ó. Clicando na folha de resposta, aí as pessoas que enviaram, eu já fiz a correção, tá bom? Mas aqui, pessoal, ó, aqui ficou errado porque tinha que ser uma letra A maiúscula. Mas aqui, ó, começa aqui, ó. Quantos dispositivos possuem o comando elétrico representado pela letra A na imagem? No caso, nós temos aqui o A1 e o A2. É só um, tá? Que é o quê? Isso aqui é a bobina do contator. Então, na bobina do contator, a gente só tem um dispositivo. Aí você coloca quantidade 1. Só tem um. Ok? Certo? Essa é a bobina do contator, identificado por A1 e A2. Então, quantos dispositivos que a gente tem, representado pela letra A? Aí você coloca 1. Qual o primeiro componente que está identificado no comando? Aqui no caso, não ficou sublinhado, tá, pessoal? Mas vai ficar sublinhado só a parte aqui de dentro. Aqui o fusível ele fica por fora, tá? Aqui ia estar bem escurinho também, a imagem não ficou legal, tá? Mas aqui qual o primeiro componente? É o relé térmico.
certo? Na imagem completa, deixa eu diminuir. Na imagem completa, ele vai estar assim, ó. Vamos parar. Você imagina que aqui está sublinhado em cinza. Era para estar sublinhado em cinza. Aí o primeiro equipamento que a gente tem é o relé térmico, tá? A resposta. Relé térmico. Aí você coloca aqui relé térmico ou relé de sobrecarga. Então aqui é a resposta da letra B é relé térmico ou relé de sobrecarga. Relé térmico ou relé de sobrecarga? Professor, mas você está falando em relé térmico e relé de sobrecarga? Você tem dúvida? Depois você acessa meu site lá, ó, www.profeletrica.com. Você acessando o site do professor Alain, repetindo, Professor, desculpa te www.profeletrica.com. interromper. Eu entrei no site do senhor aí, só que Hum, tem muitas coisas que eu não consegui ter acesso, né? Aí, no caso, tem que fazer algum login ou alguma coisa para estar tendo os acessos completos. não, o que você não conseguiu acessar? É porque eu entrei em algumas pastas dessa aí mostra poucas coisas, né? Não mostra Hum. completo. Aí eu não sei se Aqui, tem que botar o aqui você e-mail, faz. fazer algum login. Não, aqui vai fazer o seguinte: você entrou aqui, entendeu? Primeiro tem o conteúdo aqui, certo? É. Aí o que que você faz? Você fala, mas eu quero um negócio mais direto, certo? Aí você vem aqui e clica aqui, ó. Tá vendo a lupa? Deixa eu sair aqui. Tá vendo a lupinha aqui do lado? Aham. Aí você clica na lupa. Aí tá vendo que apareceu pesquisa no site? Aí você vai digitar, por exemplo, aí, ó, interruptor. Aí você dá enter. Viu aí? Aí Ah, interruptor alto entendi. padrão, interruptor three-way, interruptor com uma tecla, três teclas, É porque eu tava com querendo dar uma estudada tomada. sobre o soft start e o inversor de É, frequência, né? Só que aí não mostra é, completo. não, aí é lá no final, eu vou jogar lá pro final, tá bom? Não, beleza. Aí você pega aqui essa aba aqui, tá vendo aqui, ó? Vou colocar aqui do lateral, tá vendo ela aqui, ó? Então você pega aqui, ó, leva lá pro final. Porque tem muita coisa, né, no site. Aí Não, você tem vai. muita coisa boa e interessante aí. Aí aqui, ó. Então tem CLP, certo? Aí o que é o CLP, certo? Aí o Certo. controlador lógico programado, né, comumente conhecido como um CLP, são equipamentos que buscam atender a necessidade da linha de montagem industrial, sem precisar fazer grandes alterações eletromecânicas. Os motivos que levaram o CLP a alcançar um patamar elevado das indústrias são diversos. Alta confiabilidade, facilidade de manutenção. Aí aqui tem algumas marcas de CLP que eu coloquei, tá vendo? Siemens, Rockwell, WEG, né? ABB. E aqui tem uma ligação de CLP. Aqui é o projetinho do CLP, ó. Aqui a gente tem alguns controladores, certo? Da lembrado, CLP. Aqui tem uma rede de comunicação, rede de internet. Aqui eu falo de sensor de temperatura e aqui eu falo sobre o inversor, tá vendo aí? Aula de inversor de frequência. Consegue enxergar aí a tela? Tô enxergando, pessoal. Então tá aí, aula de inversor de frequência, tá vendo? Aham. Então, Benefício, mas lá em cima principais. Aí aqui tem uma ensina pasta você a instalar, direta ó. dele, né? Não, é porque eu ainda estou inserindo, entendeu? Se você colocar aqui, Ah, tá, ó, entendi. Não, por isso que eu não entrei vai. diretamente numa pasta É, que tem ele aí, ó. Isso. Aí é, não mostrou o conteúdo completo, né? não mostrou não, mas porque eu ainda estou inserindo passo a passo ainda, entendeu? Porque é Ah, muita não, coisa, beleza, professor. Era só isso mesmo, quiser continuar a aula aí. tá?
Aí aqui, tá vendo? Mostra o inversor, como é que liga, tal, função, tá vendo aí? Mas aí depois eu vou fazer a pastinha dele, tá bom? Não, E beleza. aí, pessoal, continuando a aula, vou voltar agora. Aí você entra no meu site. Aí aqui tem um equipamento chamado relé térmico. Aqui, ó, tem um contator. Você passou aí, vai chegar no relé térmico, que é o relé de sobrecarga. Então fala aqui, aí, ó, relé de sobrecarga aí, ó, protege cargas contra o aquecimento indevido causado por sobrecarga ou falta de fase. Quando temos uma sobrecarga ou uma falta de fase no circuito, ocorre um aumento da corrente do motor. Essa elevação da corrente causa o acionamento do mecanismo de disparo que atuará sobre os contatos 95 e 96. E 97 e 98. 95 e 96 é fechado. E 97 e 98 é aberto. 95 e 96 ele abre, desliga tudo. Ok? Então, esse é o nosso relé de sobrecarga. E aí, voltando na nossa atividade, né? Deixa eu voltar aqui. Aqui. Aí, beleza. Então, voltando aqui na nossa atividade. Esse é nosso relé de sobrecarga, foi o que eu falei para vocês. Então, aqui, via de regra, é o relé de sobrecarga, botoeira vermelha desliga, botoeira verde liga, contato de selo e a bobina do contator A1 e A2. E o sexto componente é o fusível. Então, ele já perguntou aqui, ó, quantos fusíveis tem pela letra A, que é o A maiúsculo. Aí teve um erro aqui, tá? Aí você coloca um. Qual o primeiro componente que está identificado? Aqui você coloca o relé térmico ou o relé de sobrecarga. Seguindo a sequência, qual o segundo dispositivo? É a botoeira B0, na cor vermelha, ou botoeira desliga. Botoeira B0 ou botoeira desliga. Professor, tem isso no site? Tem também. Lá no site do professor Alan, você vai lá, ó. Tá aqui as botoeiras, tá vendo aí, ó? Botoeira de comando industrial. Então tem aqui, quando é contato aberto, a gente chama de NA. Tá vendo? Normalmente aberto aí, o retorno por mola. Botoeira fechada, contato fechado, a gente fala normalmente fechado. E aqui é por mola. E aí são os tipos de botoeiras que nós temos no mercado. As cores aí, vermelho a gente usa para desligar e a verde a gente usa para ligar. E aí a gente tem acionamento por chave, principalmente portão eletrônico. Aqui para fazer ligação de bomba 1, bomba 2, também bomba 1, bomba 2, ok? E tem botoeira com LED também, que acende uma luzinha aqui quando você liga e desliga ela. Voltando aqui para a nossa atividade. Professor, interrompendo aqui, a primeira pergunta aí é sobre o dispositivo dos componentes. Então, o fusível É, não é considerado componente, não? só que aqui a figura de vocês aqui, ela não veio corretamente. Você imagina que ela tinha que estar assim, cara, legal. É um componente, tá? Ele é dispositivo de proteção contra curto-circuito. Sim. Então você imagina que a figura tinha que vir assim, ó. Igual tá nas outras atividades. Hum, entendi. É porque eu Aí, confundi aí muito. aqui ia estar cinza, entendeu? Entendi. Aí aqui, aí lá no final, você vai ver que ele tem uma pergunta, eu vou lá pro final. Aí ele pergunta, ó, qual que é o sexto componente que tem? Olha Uhum. lá, ó. Aqui, ó, qual o sexto dispositivo que tem no comando? Aí você conta, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que é o fusível de azed, entendeu? Entendi. É porque eu confundi e eu acabei contando esse fusível que tá na rede de alimentação. Aí eu vi lá e eu peguei e considerei. Eu não sei se você viu lá a notinha lá, eu peguei e Eu considerei, vi. tá? É, eu vi.
Eu vi aqui, eu falei, ixi, é reatividade toda, então, se for desse jeito. Não, tem problema não. Aí eu considerei, tá? Uhum, certinho. Não, beleza, então. Era só Então isso. aqui, então beleza. Aqui, ó, dando continuidade. Então, aqui é o primeiro componente é o relé térmico, seguindo a sequência, qual o segundo, né? O segundo aqui a gente colocou a botoeira B0 na cor vermelha. O número representado por 95, o que que é? 95, 96. Aí você coloca que é o relé térmico ou o relé de sobrecarga. Qual o terceiro dispositivo? Então, nós estamos aqui, terceiro dispositivo, né? Terceiro dispositivo, 1, 2, 3. Então, nós temos aqui a botoeira liga, na cor verde. Ok? 3 e 4. 3 e 4 é aberto. 1 e 2 é fechado. Então, tá aqui, ó. Qual o terceiro dispositivo? É a botoeira liga. Qual é a função desse terceiro dispositivo? Foi o que eu acabei de falar. É a botoeira liga, na cor verde. Quais são os números finais que representam contato normalmente fechado? Contato normalmente fechado é o número 1 e 2. Tá vendo fechado aqui? Se perguntasse qual o número que identifica contato aberto? 3 e 4. 1 e 2 fechado, 3 e 4 aberto. Geralmente, então, no computador, esses trem assim, a gente vai saber pelo número final, né? Que é 1, 2 ou 3 e 4, né? É, correto. Aí os Lembrando primeiros, assim, que isso aqui é para contato auxiliar. Contato principal do contator são todos abertos, depois fecha, entendeu? entendi. Isso aqui. Não, beleza. Então, dando continuidade, final do contato fechado. Qual o quarto dispositivo? Letra H. 1, 2, 3, 4. É a bobina do contator, né? E a função dela é energizar o contator ou ligar o contator. Então, H, né? Qual é a principal função desse quarto dispositivo? É energizar o contator ou ligar. Todo número terminado 3 e 4 significa o quê? Significa que ele é aberto. 3 Normalmente. e 4, aberto. Então, daqui, que nós falamos que é um contato normalmente aberto, identificado pela nomenclatura NA. Normalmente aberto. E aí, nas aulas do professor Alain, básico de inglês, NO. O significa open. Open é aberto. Professor, no caso, o 95 e o 96 normalmente fechado é só por relé térmico, né? E Correto. o 97, 98 só por relé térmico também, né? Em outros E contatos não vai porque ter, né? aí dá um exemplo que a gente utiliza os dois, tá? Vamos dizer que aqui é uma partidinha indireta. Na verdade, é uma partidinha indireta do motor, certo? Aí o que que você faz? Você pega e faz o seguinte, ó. Você traz um fio aqui, ó. Aqui é o 97, 98. Aí o que que você faz? Você coloca uma lâmpada aqui, ó. Essa lâmpada você escreve assim nela, ó. Aqui é o neutro, né? Essa lâmpada você escreve nela assim, ó. Sobrecarga. Então o que acontece? Na hora que quebrou o rolamento do motor lá, aumenta a corrente e vai desarmar o relé, aí faz o seguinte, esse aqui abre e esse aqui fecha. Quando ele fecha, a fase passa aqui, ó, acende a lâmpada. Aí o eletricista vai e vê que o motor está em sobrecarga, entendeu? Uhum. Então, 3 e 4. Agora o quinto dispositivo
1, 2, 3, 4, 5. Contato de selo ou contato de retenção. Depois você retira o dedo da botoeira. Esse aqui já está fechado, aí a corrente faz isso aqui. Por isso chama contato de selo. Então é contato de selo ou retenção. O que são A1 e A2? Identificação da bobina do contator. Onde você liga, né? Após energizar a bobina do contator K1, que contato que garante o pleno funcionamento desse dispositivo? Contato de selo ou contato de retenção. Qual é o sexto dispositivo identificado? Aí foi aquilo que eu falei. O sexto, ele fala que é o fusível de azete. Que nem eu falei para vocês, fusível está sendo substituído pelo disjuntor. Ok? Ok. E aí, passando para a próxima atividade, ele pede para você colocar o nome, tá? Colocando o nome, aqui é fusível de azete. Aí, não dá para escrever aqui, escreve lá de fora, gente. Entendeu? Não tem problema não. Fusível de azete ou fusível. Aqui é o contator, aqui é o relé térmico e aqui é o... Aí você vai ouvir falar dessa sigla. O que é isso aqui? MIT, motor de indução trifásico. Então, repetindo, fusível de azete, contator, relé térmico, MIT, motor de indução trifásico, e aqui é a botoeira liga e desliga. Se você reparar, aqui é vermelho para desligar e aqui é verde para ligar. Então, professor, quando a gente for falar de motor, a gente sempre tem que falar de MIT, que eu, no caso lá, eu coloquei motor elétrico, então o termo correto seria MIT. Isso, De motor indução trifásica. correto. Entendi. E aqui ele pede para fazer a ligação em triângulo e estrela. Aí, no caso aqui, triângulo, é a ponta 1 e 6, 2 e 4, 3 e 5. E aqui é a fase R, S e T. Depois ele pede para você fazer uma ligação estrela. Aí você vai pegar o 4 no 5, 5 no 6. E aqui é a fase R, S e T. Lembrando que algumas marcas de motores fazem ao contrário, mas a mesma coisa. Não tem problema não. Uhum. Dependendo da marca aí, fecha aqui em cima e aqui chega as fases R e ST. Tá bom? E aqui, finalizando da atividade 1, ele pede para colocar a identificação das fases. Aqui é R, S e T. Pronto. Essa foi a nossa atividade 1. Né? Lembrando que falta só 3 para enviar essa atividade, tá bom? 15 já enviaram. Então, envie atividades que eu vou estar fazendo a avaliação de vocês. Falta só 3. Agora, partindo para a próxima atividade. Aqui, novamente, você vem em situação de aprendizagem. Vem aqui, ó. SAP 2 aqui, atividade 2. Aí você vem aqui, ó, folha, né? Vai abrir. Vou clicar aqui, habilitar a edição. Vou ampliar. Aí ele pede para fazer uma lista de material. Partida direta com reversão. Aí ele coloca aqui, ó. Coloca a lista de material, quantidade, as etapas, risco e controle. Aí esse é o sistema estrela-triângulo. Pede também para fazer uma lista de material, quantidade, etapa, risco e controle. E a outra é uma partida... Fala, cara, legal. No caso, nós vai colocar só o material que tem no diagrama, né? E sobre esse funcionamento aí?
o funcionamento eu já passei para vocês, se eu não estou enganado. Deixa eu minimizar aqui, certo? Isso aqui eu posso Porque fechar. nele tem, Aqui, ó. porque nele tem um bocado de componente, né? Aqui, ó. Você está vendo aqui, ó, na aula aqui? Se você for lá na biblioteca, essa aqui eu passei para vocês a partidinha direta, tá vendo? Uhum. Aqui é a partida direta, aqui é estrela e triângulo. Depois eu vou colocar as outras partidas aqui para vocês também. Mas lá não é para você colocar o funcionamento, não. A tarefa, o que que é? A tarefa é para você fazer a lista de material, tá bom? Nesse caso aí tem que ser o do diagrama de força e do diagrama de comando também, né? Tudo. Correto, Aí tá. correto. Aí, sobre essa etapa, risco e controle, o que seria? Eu tô passando aqui primeiro, né, para vocês Uhum. verem o que que é, e aí eu vou passar a resposta para vocês, tá bom? Ah, não, beleza, então. E aí, então, a atividade é esse aqui, tá? Aí, Uhum. dando continuidade, vou fechar aqui. Aí tá aqui a nossa respostinha do professor. Você tá com a caneta, lápis ou celular, tira a fotinha aí agora. Aí, primeiro aqui é a partida direta com reversão. Então tá aqui, ó. Você vai colocar contator. Quantos contator que eu tenho? 2. Tá aqui, ó. Contator 2. Quantos relé térmico eu tenho? 1. Quantas botoeiras que eu tenho? Eu tenho uma para ligar, uma para desligar. Então essa é a lista de material aí. E Professor, aí, pode só mais perguntar. uma pergunta. Botão, a gente fala de botão, ele tem um bloco de contato que a gente desmonta, né? Nesse caso aí, eu vou chamar ele de botão, ele total, com bloco de contato, ele montado tudo certinho? Porque Tem... na verdade, quando você compra a botoeira, cara, legal. Você fala Ah, assim, ó, eu quero a botoeira completa. tá, entendi. Aí ele Aí, vem. aí ela já vem com bloco de contato, com tudo, entendeu? Aham, entendi. Não, beleza. Então, você aprendeu passo a passo, né? Mas quando a gente compra, ela vem completa. Uhum. Então, aqui, ó, lista de material do primeiro, 2 contatores, uma botoeira NA, que é para ligar, que é a verde, e uma botoeira NF vermelha, que é quantidade 1, ok? Uhum. Etapa, montagem e teste. Entendi. Risco. Risco. Experimento no manuseio de ferramentas e materiais, choque elétrico. Controle. Utilização de EPI, óculos de segurança, calçado de segurança. Utilização de EPI, óculos de segurança, calçado de segurança, luvas isolantes. Beleza? Beleza. Tirou a fotinha aí? Certinho. Posso ir pro próximo? Arrocha. Então, próximo. Próximo é a estrela triângulo. Estrela triângulo. Contator. 3 contatores. Um relé térmico. Um botão NC, que é close. Agora eu peguei um pouquinho do inglês, tá? NC close, que é o fechado, que é o vermelho. Botão NC fechado, um botão NA, que é open, que é aberto, que é a botoeira verde. E aqui nós temos um temporizador também, chamado on delay. Ok? Então, etapa, montagem da instalação e teste. Risco, experimento e manuseio das ferramentas e materiais. Choque elétrico. Controle e utilizar os EPIs, né? Óculos de segurança, a bota, luva isolante, ok? Ok. Aproveita para tirar a fotinha aí. Essa aí é a situação 2. Estrela triângulo. Tira a fotinha no celular. Uhum. Aqui pra mim tá tranquilo, eu já peguei já o rumo como é que é.
E Seus então tá meninos. você, tá o Douglas, tá o Gustavo e tem aí o nosso convidado aí, ok? Uhum. Galerinha, posso passar pro próximo? Por mim, pode. Então, passando para o próximo, agora a gente tem uma partida compensadora. Essa partida compensadora aí, você pode notar que nós temos um, dois, três contadores, relé térmico, autotransformador e as botoeiras. Desliga e a botoeira liga. Botoeira desliga vermelha e a botoeira liga verde. E aqui a gente ainda tem duas lâmpadas. Uhum. Então aqui, olha lá, três contatores, relé térmico, botão NC, botão NO, temporizador, autotransformador e aí coloca uma lâmpada, duas lâmpadas verdes, certo? Que é sinalização. Certinho. Aí aqui só faltou as lâmpadas verdes. Coloca duas lâmpadas verdes, que vai ser H1 e H2. Uhum. E aí as etapas nós temos aqui montagem da instalação, teste. O risco, você tem um risco de ferimento no manuseio das ferramentas, choque elétrico. O controle é você utilizar os EPIs e provavelmente também um EPC, que é o que? Geralmente quando a gente vai fazer a montagem, pessoal, EPC é equipamento de proteção coletiva. Você tem que colocar cone, uma fita zebrada, as correntes, o pessoal da produção não chegar lá e atrapalhar você a realizar a instalação ou manutenção do equipamento, tá bom? Uhum. Então, aguardar aí um tempinho aí, pessoal. Essa aqui é a nossa compensadora, partida compensadora. Professor, numa partida assim, para que se entende da partida de estrela triângulo compensadora que serve para poder diminuir a tensão da corrente de pico do motor para depois elevar, correto? Nesse Correto. caso aí, qual É, seria melhor, essa compensadora ou a estrela triângulo? bem, aí vai do seguinte detalhe. Primeiramente, nós temos aqui, ó, partidinha indireta com reversão. Significa que nesse sistema de partida, você inverte duas fases, aí o motor gira para a direita e para a esquerda, Uhum. ok? Certo. Certinho? Nós temos equipamento que tem que fazer esse sistema aqui. A gente chama, por exemplo, exaustor industrial. E Uhum. aí, dando continuidade, nós temos o próximo sistema de partida, que é esse aqui, chamado estrela de triângulo. Por que que a gente utiliza estrela de triângulo? Porque a concessionária diz o seguinte, que motores a partir de 5 CV, você não pode partir ele direto. Se Não. você partir ele direto, o que acontece? A corrente de partida, ela é bastante elevada, Uhum. que pode chegar até 9 vezes a corrente nominal do motor. Então, o que que acontece? A gente tem que utilizar um sistema de partida chamado indireto. Aí, no caso aqui, nós temos a estrela Professor, mas e triângulo. no caso se eu usar um inversor de frequência em um motor de 5 com CV? Tá, mas aí eu sou empresário, certo? Imagina que você está trabalhando para mim, eu sou empresário, certo? Esse Certo. sistema aqui vai custar para mim aproximadamente com a mão de obra, certo? E os contadores e tudo mais, apesar que a gente atingiu a pandemia e tudo tá caro, né? Certo? Mas você imagina que aproximadamente esse material aqui vai ficar para mim por R$ 600. Material mais a mão de obra, entendeu? R$ 600. Entendi. Beleza. Isso para um motor de um CV, tá? Ou um HP. Aí você imagina você pegando um inversor de frequência que vai fazer a função até melhor. Porque eu consigo aumentar e abaixar a velocidade do motor, certo? E ainda manter o torque na ponta do eixo. Beleza. E reduz a corrente de partida. Só que aí tem um detalhe. É o seguinte. O inversor de frequência hoje, cara, legal, para um CV tá R$ 1.200. Hum. E ainda eu preciso de uma mão de obra qualificada para fazer a instalação desse inversor. Não é qualquer um que instala o inversor, não, entendeu?
E aí, na hora que o cara legal vai fazer a instalação desse inversor aqui, fala assim, não, eu cobro aqui R$ 400. Ou é isso, ou então você chama o pica-fio lá, ó, entendeu? E aí, o que acontece? Só aqui foi uma lapada de R$ 1.600. Então, tem o empresário, só que qual que é a vantagem do inversor de frequência? Você tem inovação, tecnologia, manutenção menor, durabilidade maior, e aí vai, entendeu? Uhum. Só que aí o empresário às vezes pensa duas vezes em tirar a esteira triângulo e colocar o inversor, certo? Mas o No caso, ele quer empresário economia, né? Não quer caso de economia, boa entendeu? estabilidade. Por isso que até hoje ainda existe sistema esteira triângulo, certo? Até hoje existe. Por quê? Porque tem alguns empresários que ainda dão trabalho com esses equipamentos. É o famoso. Ele fala assim: ah, para que eu vou mexer no time que tá ganhando? Não, não quer saber disso, não. Agora tem um outro empresário que já pensa do outro lado. Ele fala assim: não, para que eu vou utilizar um painel desse tamanho para colocar esse tanto de equipamento no painel, certo? Sendo que o inversor de frequência, eu tenho um painel bastante pequeno, né? Eu vou reduzir o tamanho, né? E além disso, tem maior praticidade para trabalhar com inversor de frequência, Uhum. Você certo? economiza até mesmo nos fios, né? A quantidade de fio que você liga nesse. Não tem jeito, empresário. Mas aí tem um empresário também que é o outro lado. Tem um empresário que ele faz o seguinte: não, eu vou investir, mas aí, como eu vou ter o retorno, realmente eu vou aplicar meu dinheiro aí nesse maquinário, Pois é. certo? Certo. Então, Professor, outra dúvida aqui. No caso dessa partida estrela-triângulo, o inversor faz ela. E o soft start? Não, é, né? aí você parte do inglês, tá? Quando você fala soft é macio, mas no caso nosso é suave. E start é partida, então é uma partida suave pro motor, entendeu? Aí o que que a soft start faz? Ela faz uma rampa para ligar o motor suavemente, funciona, e aí você faz uma rampa para desligar esse motor suavemente, certo? Aí você não dá o tranco no motor e evita a corrente de partida. Entendeu como é que é? Entendi. Então ele não faz o trabalho que o inversor de frequência faz, né? Não, não faz, porque a soft start não consegue aumentar a velocidade e baixar a velocidade, entendeu? Não entendi. Mas o inversor, ele já faz o papel da soft start e faz o papel de aumentar e baixar a velocidade. E aí, dando continuidade aqui, finalizando, né? Então a gente parou aqui, não foi? Foi. Então No tira, terceiro da compensadora. tira a fotinha aí, tá vendo? Uhum. E aí existem equipamentos que também tem que fazer um método que a gente chama frenagem. Geralmente a gente trabalha com motor motofreio, certo? Então, o que que a gente faz? A gente trabalha, por exemplo, no torno, na fresa, onde o cara tem que parar exatamente naquele momento, certo? Tem que desligar o motor e não fica girando. Ele para instantaneamente. O inversor de frequência também faz essa função, tá? Então, aqui nesse caso aqui, a gente tem a partida aqui que a gente chama de frenagem, certo? Então, nesse sistema de frenagem aqui, você pode notar que eu tenho um contator, dois contator, um relé térmico, e outro contator aqui, ó. Então aí, ó, contator, quatro contator, relé térmico, botão NC, que é fechado, botão NO, que é aberto. Lembrando que fechado é close e o O é open, que é aberto. E aí, da mesma forma, a gente tem a etapa risco e controle. É a etapa, montagem da instalação, teste, risco, ferimento no manuseio das ferramentas e materiais, choque elétrico. E o controle a gente tem que utilizar o EPI e talvez o EPC também, que seria o quê? Óculos, né? No caso do EPI, calçado, a luva.
E além disso, a gente utiliza um uniforme também, porque caso fechar algum curto-circuito, certo? A gente está protegido, ok? No caso, em alta tensão, a gente utiliza também um sistema chamado, que coloca no rosto, chama bala-clave, que é para fechou um curto-circuito, pegou um fogo aí não vai queimar a sua cara, entendeu? Uhum. Então aqui, pessoal, voltando aqui, ó, é a nossa atividade 2, que é o quê? Fazer as listas de materiais, ok? Aí, ó, relação de esquemas que serão interpretados para a ligação da máquina. Então aqui pede para fazer a lista de material. Então nós temos material, quantidade, fazer análise preliminar de risco, que a gente chama de APR, ok? Uhum. Aqui então tem a primeira, que é a nossa. A primeira é essa daqui, na verdade, né? Partida direto com reversão. Aqui nós temos a segunda, que é a estrela triângulo. E nós temos a terceira, que é a partida compensadora. Aqui nós temos a quarta aqui, que é a nossa frenagem. Então tá aí. Professor, nessa quarta aí, esse símbolo que tá aparecendo é um triângulozinho, ele é o diodo, ou não? Esse triângulozinho, essa letra aí, E eles são o quê? geralmente a gente chama disso aqui de ponte retificadora, tá bom? Você Ponte. imagina que vai chegar aqui a tensão, certo? Uhum, Aí passa por esse transformador, rebaixa a tensão, por exemplo, 24 volts. Aí alimenta essa ponte retificadora. Da ponte retificadora sai o positivo e o negativo. Isso aqui é um uhum, diodo mesmo, símbolo. Só que aqui no caso nós temos mais diodo. Aí no caso aproximadamente é 4 diodos aqui, certo? Aí o uhum, que acontece? Aí você imagina assim, que aqui está girando o motor em corrente alternada é assim, ó. Ué, uhum. imagina que a corrente alternada é assim, ó. Positivo Negativo. e negativo, certo? Aí o motor tá girando assim. Aí na hora que você aperta B0, que é esse daqui, Uhum, vai desligar. Aí, na hora que você aperta para ligar o outro contator, que é o K2, tá vendo aqui? Ele alimenta o transformador, liga a ponte retificadora com 24 volts, manda aqui 24 volts para cá, ó. E aqui tá em alternado, isso aqui tá girando, ó. Quando uhum. você faz a alimentação com retificação, é positivo e negativo. Aí você imagina que faz isso aqui, ó. Ué, ele trava, entendeu? Entendi. Aí na hora que trava aqui, o eixo literalmente ele para. Hum, Só que esse sistema aqui, ele direto dá problema e tudo mais, tal, certo? Uhum, Aí o que que a gente faz? A gente já faz o seguinte, pega, compra um motor, e aí pra você montar todo esse comando aqui, só para fazer uma frenagem do motor, aí é meio que complicado na indústria, certo? uhum. E aí a gente faz o seguinte, já compra um motor com esse detalhe aí todinho. Aí você compra um motor chamado motofreio. Lá no meu site tem, tá? Aí o Uhum, motofreio, você imagina o seguinte, que aqui dentro dele, tem um tipo uma castanha aqui dentro que a gente chama freio a sapata. Castanha aqui em cima e embaixo. Inclusive, eu ganhava a caixa de bombom direto com os alunos lá. Eu falava assim, quem consegue girar aqui o eixo desse motor? Aí os alunos pegavam e falavam, eu dou conta, mas não dá conta, porque é o seguinte, você imagina que esse eixo está parado aqui, ó, certo? Tá travado. Ele só libera quando você liga aqui é, 24 volts, ó, entendeu? entendi. Quando você liga 24 volts, aí ele, o que que ele faz? Ele libera o freio a sapato. Isso aqui abre, aí o eixo gira novamente. Só Ah, que entendi. Então lá no é, comando ele aí então vai lá, estar aí pisado direto. lá no comando a gente faz o seguinte, só corta energia aqui, tá vendo? Entendi. Na hora que você corta energia, aqui já trava. Já freia. Saquei. Aí literalmente ele trava aqui, entendeu? Uhum.
Entendi. Não, beleza. Bem, pessoal, essa aí foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, ok? Uhum. E na próxima aula eu vou estar passando aí informações sobre os sistemas de partidas para vocês, certo? Para vocês terem um entendimento melhor. E depois eu vou estar passando também um básico aí de inversor de frequência e soft start para vocês, tá? Beleza. Beleza. Aí eu agradeço a presença de todos, tá? Valeu. E aguardo vocês na próxima aula. E não esquece, não, hein? Tem 3 pessoas aí que não enviaram atividade, certo? E aí, envia essa atividade. Se tiver dúvida, não esquece, não. Entra lá no site, lá, ó. Tá vendo aqui essa bolinha aqui do WhatsApp aqui, ó? Uhum. Chega aqui, manda uma mensagem pro professor, ó. Aí escreve chama. Aí eu venho aqui, ó. Respondo para você. Qualquer dúvida, manda aqui. Aí eu pego e respondo para você. E depois que fez a atividade 1, que boa parte já fez a atividade 1, fazer a atividade 2 que o professor passou hoje. Qualquer dúvida, estou à disposição. Beleza. Então, fica com Deus, tenha uma ótima semana e tchau, tchau. Falou, boa noite, com Deus. Boa noite, tchau, tchau.